Bem, nós estamos em Tabernáculos, amém? Aleluia! Mais um ano se passou, um ciclo para nós, dentro daquilo que entendemos como divisão de águas para nós, como igreja local. Então, Tabernáculos é esse marco, esse momento onde se divide para nós, né, uma nova estação. E o que Deus trouxe para nós nesse tempo é um tempo, após a restituição, agora é um tempo de frutificar. E eu quero falar nesse segmento, nessa tarde, todas as versões é na nova Almeida atualizada, tá? NAA. E eu quero falar sobre dispostos a viver sobrenaturalmente um tempo de frutificação. Amém? Nós estamos entrando numa estação onde recebemos de Deus que é tempo de frutificar. Por esse exposto podemos pensar sobre o processo da frutificação e encontrar então vários itens que compõem o que é frutificação, e poderíamos analisar cada um desses itens. Certamente nós estamos falando dentro de um campo de linguagem simbólica. Então, quando eu vou falar de frutos, de árvore, de sementes, enfim, plantio, colheita, poda, estamos falando em linguagem simbólica sobre cada um desses itens para expressar alguma realidade que nós queremos viver. Cada um desses que eu falei agora é um item que nós poderíamos ter um olhar mais minucioso para cada um deles, né? Porém, não é minha intenção agora desmembrar essas partes e então a gente mergulhar e analisar isoladamente cada uma delas, pelo menos não hoje. O que eu quero hoje é olhar para o tema da frutificação ou de frutificar como um arco, um grande arco, e eu gosto dessas ideias, né? Nos conectando com a origem dessa questão de frutificação e possibilitando então ao final da mensagem que haja um alinhamento. Essa é a minha intenção ou o meu objetivo nessa tarde, que ao final disso, se você se encontra desalinhado com a origem da frutificação, você se alinhe novamente, que nós possamos nos alinhar. Para isso, a primeira coisa que eu quero falar é que frutificação é um atributo natural implantado por Deus. Frutificação é um atributo natural implantado por Deus. Vamos ver as primeiras menções sobre esse tema dentro da Bíblia, para percebermos como isso faz parte da natureza criada. Gênesis capítulo 1, nós vamos começar por ali. Versículo 11 diz: E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Versículo 22. Deus os abençoou dizendo: sejam fecundos. Essa palavra fecundos, nós estamos na Nova Almeida atualizada. Na versão da Almeida Revista e Corrigida, uma versão mais antiga, fecundos, na verdade ele escreve frutificai. Todas as vezes em Gênesis que nessa versão está fecundos, a Almeida Revista Corrigida diz frutificai. Mas aqui diz: sejam fecundos, multipliquem-se, encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Versículo 11 e 12, fica claro que Deus está falando de plantas, de maneira geral, árvores, plantas. Versículo 22, Deus agora está falando sobre a criação que estava nas águas, os peixes, que eram para eles também serem fecundos ou frutíferos. É que a tradução da Almeida atualizada resolve utilizar a palavra fecundo para os animais, sejam eles quais forem, né? Os animais aquáticos, os que voam, os humanos, né? E ele usa a palavra frutificar para plantas e árvores, mas no original é a mesma palavra que serve para ambos. Versículo 28 diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, ou seja, frutificai, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Versículo 11 e 12, sobre plantas. Versículo 22, animais. Versículo 28, Deus está falando com o ser humano. Plantas, frutifiquem. Animais, frutifiquem. Seres humanos, frutifiquem.
Gênesis 9, versículo 1. E Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, frutificai, multipliquem-se e encham a terra. Versículo 7. Mas sejam fecundos, frutificai, e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Ainda quando Deus deu um reset na humanidade, fez uma formatação no HD da terra, Ele volta com a mesma frase: continuem frutificando, continue crescendo. Noé foi utilizado por Deus para justamente salvar as espécies animais, para que isso acontecesse. As plantas e as árvores sobreviveriam ao dilúvio, era só as águas secarem e baixarem que elas voltariam a ter vida. E o homem, Deus teve que ser mais direto ainda com eles, porque sobraram apenas 8 almas dentro daquele navio, da arca de Noé. Então Deus diz: não esqueçam, frutifiquem. Então, perceba nos textos acima que nós acabamos de citar, que sempre o fruto é do mesmo tipo da origem, da espécie de que o gerou. Se era uma planta, geraria uma planta. Se era um animal, geraria um animal. E se era um humano, geraria um humano. Dentro de toda a primeira menção sobre o assunto de frutificação, o que mais fica claro entre nós é que o fruto é exatamente da mesma espécie daquele que o gerou. Entre os homens, o fruto só poderia ser um outro ser humano. O único fruto que o ser humano pode gerar é um outro ser humano. As demais coisas que a gente conquista e que às vezes a gente chama de fruto, na verdade são resultados de um esforço ou um comportamento. Como, por exemplo, a gente às vezes chama de: eu tive uma aprovação no concurso, que isso seria um fruto. Não, isso é um fruto, mas de outra coisa. É um fruto do meu estudo. Se você passou numa prova, se você passou num exame, se você foi aprovado num concurso, num seletivo, é um fruto do estudo. É o fruto de um comportamento, não é o seu fruto especificamente, porque o fruto tem que ser da mesma espécie de quem o gerou. E o salário é o fruto do trabalho. O trabalho gera esse outro resultado. Então tem muitas coisas que a gente pode acabar chamando de frutos, mas se nós queremos nos conectar com a origem da frutificação, a gente precisa lembrar dessa regra: o fruto é exatamente de acordo com a mesma espécie daquele que o gerou. Frutificar é um atributo que está nos fundamentos da criação das espécies, e ele serve como uma boa base de comparação para os exemplos, onde se quer ensinar que determinados comportamentos e atitudes têm o poder de gerar resultados, assim como uma árvore gera frutos. Jesus utiliza isso como exemplo, lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, ele diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Então veja que Jesus está usando a linguagem simbólica para fazer uma comparação. Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. E aqui ele já está traduzindo para o que ele quer ensinar. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. E ele está falando ou se referindo aos falsos profetas. Porque o que acontece? Nessa passagem, Jesus usa da característica da frutificação, de que cada um gera de acordo da sua própria espécie, para usar de exemplo nessa comparação com os falsos profetas. Ainda que os falsos profetas utilizem palavras fabricadas, bacanas, que se pareçam boas pessoas, eles vão acabar produzindo comportamentos que de fato vão manifestar o seu real caráter deturpado. Então, quando a gente quer comparar o atributo da frutificação, ele é muito utilizado para muitas comparações. Assim como eu disse, o estudo gera resultado, gera frutos, o trabalho gera frutos, falsos profetas vão ter comportamentos que vão gerar os seus próprios frutos. O próprio Jesus utiliza isso como exemplo. Mas a origem da frutificação, ainda que possamos comparar com outras coisas, é simples,
é que cada espécie gera de acordo com a sua própria origem, com o seu DNA. E por isso Jesus está falando, olha, se ele é um falso profeta, ele vai gerar frutos de um falso profeta, porque nenhuma árvore gera um outro fruto diferente, não tem como. Então, pelos seus frutos, aguardem, vocês vão conhecer que tipo de pessoa elas são. Bem, a frutificação, no segundo ponto, tem uma nova espécie, ou a frutificação de uma nova espécie tem um aspecto sobrenatural. Primeiro vimos uma questão natural, aquilo que está intrínseco a seres vivos na maioria deles. Agora, a frutificação de uma nova espécie já tem um outro aspecto, é um aspecto sobrenatural. Tudo que falamos até agora é sobre como na natureza esse atributo de frutificação é inerente à maioria dos seres vivos. Ao ser humano em especial, algo novo foi dado por Deus, e nós chamamos isso de novo nascimento, ou regeneração, que não é da carne ou do ventre materno, mas é da água e do Espírito. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Essa nova experiência, o novo nascimento, amplia a possibilidade do que nós conhecemos de frutificação. Somos gerados com a ajuda do Espírito Santo para tornarmos-nos semelhantes a Jesus, o segundo Adão, uma nova espécie. É para isso que nós somos gerados de novo, para nos tornarmos como Jesus, uma nova espécie. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49, o apóstolo Paulo está ensinando sobre o segundo Adão, e sobre o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Cristo, sobre o homem que é de baixo, um que é de cima, um que é natural, outro que é celestial, e ele diz: e assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Por quê? Vai gerar de acordo com a sua espécie. Dentro da frutificação isso está implícito todo o tempo. Nós herdamos a imagem de Adão, mas ao nascer de novo nós herdamos a imagem de Cristo. Nós herdamos a imagem do natural, mas agora nós vamos herdar a imagem daquele que é sobrenatural. Nós herdamos a imagem do que é terreno, mas agora vamos herdar a imagem do que é celestial. E o que acontece? Como participantes dessa nova espécie, dessa nova raça, desse segundo Adão, nós somos convidados a colaborarmos na multiplicação de celestiais, né? Referência aí, aqueles que assistem a Marvel. Nós somos aqueles que geram seres celestiais, porque nós vamos estar conectados com Jesus, conectados com Deus Pai, na missão de cooperadores com Ele, de gerarmos outros que serão a imagem do celestial, que é Jesus. E cooperamos nessa atividade, cumprindo em obediência e poder o ID que o Senhor nos deixou. É um sinal de obediência e é carregado de poder. A nossa cooperação com Ele na multiplicação dos celestiais é um sinal de obediência, ao mesmo tempo é carregado de poder, porque é o aspecto sobrenatural. Então não é só natural, mas é sobrenatural. Então nós precisamos de um poder sobrenatural. Existe um poder natural e existe um poder sobrenatural. No poder natural, ele está dentro da semente, está dentro do pólen, está dentro dos esporos, está dentro do sêmen. O poder natural da frutificação está ali. O poder sobrenatural dessa novo nascimento está na palavra de Deus. Está na palavra. Está na palavra. O Espírito transmite essa palavra e nós cooperamos com Ele como aqueles que carregam essa palavra, espalham essa palavra, que ela é chamada de o Evangelho do Reino. E essa palavra, ela atinge outras pessoas, assim como nós fomos atingidos para nascermos de novo. Se não houvesse a palavra, não teríamos nascido. E se não houvesse, obviamente, o trabalhar do Espírito Santo, representado aqui, como ele diz lá em João 3, da água e do Espírito. A água é todo o mover que o Espírito Santo faz. É toda a experiência com o Espírito Santo. E ele é um ator principal, porque ele habita em nós,
E Ele, que foi derramado em nosso coração pelo Senhor, está nos ajudando nisso, nos guiando dentro desse processo de cooperação com Deus na multiplicação de celestiais. Até aqui, então, o que nós estamos fazendo é estabelecer algumas bases do que eu vou falar no terceiro ponto. Primeira base é que frutificar é algo inerente ao ser humano, um atributo divino implantado desde a criação. O que são atributos? Eu venho falando dessa palavra, né? Atributo é aquilo que é próprio, aquilo que é característico de algo ou alguém. Então, é natural. Frutificar é algo natural da maioria das espécies, seres humanos, das plantas. Você viu que lá desde Gênesis 1 isso está dentro de toda a criação. 2, frutificar é gerar algo da mesma espécie, ainda que não exatamente igual em todos os detalhes. Nós, os humanos, geramos outros humanos, esse é o nosso fruto, mas ele sai igual aos pais? Não, né? Os próprios animais não geram outros animais idênticos. Na natureza, são raras as exceções daqueles que geram outro exatamente igual, porque tem que ser um tipo de frutificação, aí é o pessoal da biologia que ele vai lembrar melhor esse negócio, que existem aqueles seres que eles se repartem, eles se dividem, ele não precisa de um outro parceiro. Flores também, algumas fazem isso. Então o fruto dela é exatamente a mesma genética, 100% igual, né? Porque não houve um segundo dentro desse movimento da frutificação. Mas entre os humanos não. Então sempre quando a gente frutifica, tem filhos, eles vão herdar características do pai, características da mãe, tem traços dentro da genética que atingem de outra geração, vem com o cabelo do avô, o olho da avó e não sei o quê. Então nós geramos na mesma espécie, mas não exatamente igual, mas isso é uma característica, sempre é da mesma espécie. Terceiro, que frutificar para o humano é gerar outro humano, e não apenas de forma natural, mas a partir de Cristo também temos agora um aspecto sobrenatural na questão de frutificação. Então nós podemos frutificar naturalmente, podemos frutificar espiritualmente. E é óbvio que nós vamos pensar agora sobre frutificar espiritualmente. É porque naturalmente não precisa explicar não, né? Está todo mundo já sabendo desse negócio. Frutificar espiritualmente, agora nós vamos fazer uma síntese sobre isso. E aí, eu quero trazer algo que dentro da gestão de empresas, nós temos várias ferramentas que a gente utiliza para planejamento. Uma dessas ferramentas chama-se 5W2H. 5W2H é uma sigla de uma ferramenta, né, de planejamento, que são 5 palavras começadas com W, 2 palavras começadas com H, é tudo do inglês, né? Foram os americanos, se não me falha a memória, que inventaram isso. Então, são 7 perguntas ao total, 5 com W, 2 com H. Vamos falar elas em português, né? Ou porque o inglês está meio falho. Mas a primeira tem a ver com o que, aí vem por quê, quem, quando, onde, como e quanto custa. Então, quando a gente fala de fazer um projeto dentro de uma empresa, a gente faz 7 perguntas. Eu quero, se você até vai abrir uma empresa, você poderia fazer as 7 perguntas, para fazer um plano de ação. E você diria, o que você vai abrir, se for uma empresa? Por que você vai abrir essa empresa? Quem vai abrir essa empresa? Ou quem são os envolvidos nisso? Quando você vai abrir isso? Isso é importante. Onde? Como? E quanto custa para você abrir essa empresa? Eu já tenho uma empresa, eu tenho uma padaria, mas agora eu quero começar a fazer bolos confeitados. Então você pode aplicar a mesma ferramenta para essa nova fase de produção dentro de uma padaria. Eu tenho uma outra coisa, um outro segmento. Você pode aplicar, essa é uma ferramenta bastante interessante e intuitiva de se fazer. Essa ferramenta, ela serve para garantir que todas as informações cruciais sobre um projeto ou tarefa sejam definidas de forma clara e completa. Por isso eu quero utilizar essa ferramenta para a gente continuar aqui, para nós termos uma forma clara e completa sobre tempo de frutificar, sobre quem vai frutificar. Afinal de contas, nós estamos falando aqueles que irão frutificar nesse novo tempo que nós estamos entrando, né? Quem está disposto a viver sobrenaturalmente esse tempo de frutificação precisa ter clareza sobre o que isso significa. Mas aí eu quero inverter.
Dentro da ferramenta, a primeira pergunta é o que e depois por quê. Mas aí veio um cara chamado Simon Sinek e ele disse que o porquê vem em primeiro lugar. É o que importa mais. Nem é o que você faz, mas é o porquê. E aí ele escreveu um negócio chamado Círculo Dourado, Golden Circle. E o cara ficou muito famoso só por causa de um círculo com 3 rodinhas assim. Ele palestrante internacional por causa disso. Mas ele fala que o porquê é mais importante do que. Isso é interessante. Vamos tentar aplicar aqui e talvez isso faça sentido. Por que nós devemos frutificar? Vamos pensar assim. Por que nós devemos frutificar? A missão do evangelismo é uma consequência da fé em Cristo. A missão do evangelismo. Por que eu estou falando do evangelismo? Porque eu estou falando sobre frutificação de forma sobrenatural. Isso eu estou falando de frutificar sobrenaturalmente, nós estamos falando de ter filhos sobrenaturais, que serão a imagens do celestial. Nós estamos falando de evangelismo. É só uma palavra para nós falarmos sobre essa ação. Então a missão de evangelismo ou de evangelizar é uma consequência da fé em Cristo. Se a gente parafrasear Descartes ele falava, penso, logo existo. Nós podemos dizer que creio, logo evangelizo. Porque é inevitável isso. Deveria ser, pelo menos. Lucas 6,45 diz que a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Logo, um coração cheio transborda pela boca as palavras da vida que lhe salvaram. Se você foi salvo e você está cheio dessa salvação, o natural era que pela sua boca fluíssem palavras de salvação. Aí isso não é real? Tanto que a gente fala que o novo convertido, geralmente é fácil identificar o novo convertido, por quê? Porque ele sai falando de Jesus. Quantos que já têm alguns anos de caminhada vão se lembrar e falar, puxa, mas quando eu era novo convertido eu evangelizava, eu pregava, eu trazia mais gente, eu fazia tal coisa e tal coisa, e agora? Agora menos, ou quase nada, ou nada. E qual é a realidade disso que nós devemos enfrentar? O nosso coração se esvaziou. Nosso coração se esvaziou. E se nós enfrentarmos essa realidade, isso vai ser bastante positivo para aquilo que nós queremos viver no próximo ciclo. Se eu não falo, é porque o sintoma de não falar é um coração vazio. E coração vazio não tem palavra para transbordar. E essa realidade do coração se esvaziando não é de uma pessoa, é da maioria. Nós podemos passar sempre por isso. E eu não estou falando de um coração que sente uma sensação, estou falando de um coração cheio. Não é de um coração que ele vai ter uma experiência nessa tarde e sentir a presença. Não, mas é um coração que permanece cheio, para que possa transbordar pela boca daquilo que ele está cheio. É um tanto diferente. Então, por quê? Por que nós vamos frutificar? Porque isso é natural de um ser sobrenatural. É gerar outras vidas sobrenaturais. Então vai ser sobrenatural, vai ser natural sobre a sua vida. Acho que é o Theo Hayashi que ele fala naturalmente sobrenatural, né? Cuidado para não confundir. Então, naturalmente sobrenatural. Ou seja, é uma forma de você se acostumar com aquilo que nem é dessa natureza. Mas deveríamos nos acostumar. O que? É óbvio que quando a gente responde a pergunta o que, é gerar vidas. Então não é muito difícil falar o que dentro dessa perspectiva sobre o tempo de frutificar. Mas quem vai frutificar? Diga eu. Somos nós. Porque é uma missão de todos nós. É o ide para cada um. Mas eu faço sozinho, ou tenho que fazer sozinho? Não. Prioritariamente nós vamos fazer isso por meio da comunidade local. É assim que nós mais temos forças para gerar outras vidas.
Lá em Mateus 10:5, Jesus envia os 12, os que nós chamamos de apóstolos. Lá em Lucas 10:1, ele envia 72, sempre de 2 em 2. Dentro então do contexto de comunidade local, o evangelismo fluía desde o início da igreja. Antes do Pentecostes, eles já estavam andando em obediência e poder. Depois do Pentecostes, então aí sim que eles explodem com essa questão do evangelismo. Tanto é que na primeira pregação eles estavam ali, eram 3.000 pessoas se convertendo. A multidão que acompanhava Jesus, mesmo assim quando ele está lá no monte, ressuscitado, já glorificado, mesmo assim só tinham 500 irmãos que assistiram Jesus voltar para o céu. Mas quando Pedro prega após o Pentecostes, já temos 3.000 almas sendo salvas. Logo nas próximas páginas da Bíblia já diz que já acrescentou para 5.000. E a coisa foi crescendo, sabe? Foi uma ebulição ali. Eles estavam indo, cumprindo em obediência, mas cheios de poder para fazer isso. E sozinhos? Não, sempre com mais alguém. Então, no nosso contexto, nós vamos cumprir o ID, primariamente, aqui no contexto local, pela nossa comunidade, e quem sabe, muitos aqui possam ser chamados para ter parceiros do reino durante outras épocas da sua vida, e pregar em outros lugares, em outros países, em outras nações, servir como missionários, né? Não há limites até onde Deus pode levar você, como um parceiro dele, um cooperador, ao gerar outros celestiais. Quando nós vamos fazer isso? Diga, em todo o tempo. Pessoas cujo trabalho é salvar vidas, costumam fazer isso com um senso de urgência. Você já viu bombeiro, salva-vidas, médico, eles vivem, ou eles têm um certo senso de urgência, porque a profissão deles, eles estão ali para salvar vidas. E nós não estamos na mesma, ou pelo menos semelhante modo a eles, também com responsabilidade de salvarmos vidas? Não seríamos nós também incumbidos de uma responsabilidade semelhante a desses profissionais, de salvar vidas? O aspecto é que é diferente, eles no natural e nós no sobrenatural. Para a vida eterna é a mensagem que você carrega, para a vida eterna é o remédio que você tem, para a vida eterna é o manual que você consegue ler todos os dias. É para isso que você tem essas ferramentas, e é para esse o seu chamado. Então, nós, por exemplo, podemos pegar aqui 2 Timóteo 2, ou 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, diz assim, que prega a palavra e insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Então, quando nós falamos, quando vamos frutificar? Em todo o tempo, é porque não importa que tempo seja. Vai passar daqui um ano, lá em outubro, setembro do ano que vem, nós vamos entrar um outro ciclo, aí parou de frutificar? Não, isso não acaba nunca. Por quê? Principalmente no nosso tempo, nós estamos vivendo a continuidade desse texto aqui. Veja o versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Nós vivemos um tempo assim como esse, né? E não é, o que é mais desgastante na nossa época, é que não é pessoas dando ouvido a mestres de outras crenças, né, de um negócio que seja totalmente avesso ao evangelho, ao ateísmo. Não, eles estão dando ouvidos a mestres que carregam um pseudo-evangelho, mas que é um evangelho aberto, um evangelho que aceita tudo, um evangelho onde Deus é só amor, um evangelho onde Jesus é só paz, alegria e não há justiça nenhuma. Sabe, eles tiraram algumas partes da verdade e ficaram só com meia verdade, e meia verdade é mentira, e esse é o grande problema, porque ela está muito disfarçada de verdade. Então é muito no nosso tempo que nós vamos batalhar para uma sã doutrina, para um evangelho do reino de verdade, que é porque no evangelho do reino de verdade há justiça.
No evangelho do reino de verdade, há um fogo consumidor que vai vir para consumir a palha, para queimar, para extinguir. Não é para renovar, é para queimar, é para fazer ou tornar a desistir. O evangelho do reino é aquele que manda a figueira secar e ela tem que secar. A gente só gosta de Jó, ao cheiro das águas, a árvore ainda que cortada brotará. Não, mas o evangelho diz que manda secar a figueira que tem flores. E o evangelho do reino é assim. O evangelho do reino manda entregar o irmão a Satanás para levar o corpo dele, para ver se de alguma forma a alma seja salva. O evangelho do reino manda o mentiroso morrer. E se a esposa do mentiroso entra com a mesma mentira, morre também. Esse é o evangelho do reino. Mas e se pregar isso? E se nem pregar isso, e se só viver isso? Vai ser mais difícil ainda. Começar a morrer irmão no culto vai ser complicado. Mas louco, casa de oração. Irmão, essa semana morreu quantos na casa de oração? Morreu 2. Puxa, antigamente a gente contava visitante, agora conta quantos morrem. Vai que. Mas, o como, eu já estou entrando no outro ponto, do como. Você já sabe por quê, o que, quem, onde, ou melhor, vamos entrar no onde, não falei do onde. Atos 1:8. Onde nós vamos frutificar? Começa na casa, se expande, cidade, vizinhança, região, país, nações. Atos 1:8 diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até aos confins da terra. Não há limites para onde frutificar. Vai. Como que eu frutifico? Justamente Atos 1:8 também já responde, mas eu quero ler Mateus 10. Nós vamos começar com pregação de poder, a pregação do evangelho do reino. Mateus 10:7. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus, curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto deem de graça. Irmãos, o evangelho do reino, ele é acompanhado de sinais de poder. O evangelho do reino é acompanhado de sinais de poder. Então, como nós vamos frutificar? Temos que pregar o evangelho do reino. O evangelho do reino tem tudo aquilo que eu estava falando antes, tem uma parte pesada, mas ele também é acompanhado de poder. Ananias e Safira morreram lá, beleza, mas a igreja parou de crescer? Não, a igreja não para de crescer, porque a verdade é sendo pregada, e porque o efeito da verdade acontece, a igreja não parou de crescer, eles continuaram crescendo. Jesus chamou Pedro de endemoniado, e ele continuou sendo apóstolo. Só que a nossa geração, se ela ficar tão ofendida com qualquer coisa, como que ela poderá ser discipulada? Sendo que nós somos chamados a fazer discípulos, não é? Nós precisamos inclusive estar prontos para isso, a sermos discipulados e a discipularmos de acordo com o evangelho do reino. O evangelho do reino é esse patamar aqui. Mas veja, tem a parte positiva, tem sinais e poder. Mas pastor, nós não estamos vendo sinais e poder, então tem alguma coisa faltando. O que está faltando? Eu já falei, o coração está vazio. Mas é difícil aceitar isso. Eu sei, eu também fiquei na crise de aceitar que meu coração está vazio. Mas como se nós sentimos a sua presença? É diferente. Nós estamos falando de outra coisa. Não é sobre a visitação dele, sobre a presença dele. Estamos falando sobre algo que está dentro de nós, sobre o que o nosso coração está carregando, sobre o que está dentro do nosso coração. O carro pode estar uma beleza por fora, não tem risco, está polido, está lindo, está vitrificado, mas está sem combustível. Está sem combustível. O LED acende do carro. Hoje até o carro é cheio de LED, né? Está todos os LED acesos, mas está sem combustível.
Então, como nós fazemos? Pregação do Evangelho e discipulado. Como eu disse, Mateus 28:19, para nós relembrarmos. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Como vamos frutificar? Pregação do Evangelho do Reino, discipulado. Quanto custa esse tempo de frutificação? Cada um vai precisar calcular a despesa e verificar se tem um meio de concluir a sua torre. Lucas 14:28 diz: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Então, quanto será que vai custar uma vida de frutificação? Qual é o custo disso? A gente precisa colocar isso na régua. E esse texto de Lucas 14:28, ele está na sequência da vida do discípulo. O versículo 26 do mesmo capítulo fala o quê? Se alguém vem a mim e não me ama mais do que a seu pai, sua mãe, sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quanto custa? Uma vida que carrega uma cruz é inevitável para a frutificação. O custo para frutificar é que você tem uma cruz que você está carregando. Se você não está carregando uma cruz, você não vai passar por esse tempo de frutificação com os frutos. Você pode passar o tempo de frutificação como uma figueira, está até com bonitinho, está até com florzinha, mas não frutifica nada. Então você vai ter que tomar uma cruz e carregar uma cruz. E quem é que vai? Último ponto nessa tarde. Quem que vai sobrenaturalmente viver um tempo de frutificação? Sabe, nós temos tudo o que nós precisamos. Nós temos o poder para frutificar? Sim ou não? Sim. No natural, o poder está na semente, está no pólen, está nos esporos, está no sêmen. No sobrenatural, o poder está na palavra e no espírito de poder. Nós temos a palavra, sim, a palavra está conosco, e o espírito habita em nós. O espírito, que é o poder da ressurreição, que é o que ressuscitou Jesus entre os mortos, o espírito, que é o poder do reino vindouro, está em nós. Ele foi derramado em nossos corações. Romanos 5:5. Esse amor de Deus que nos salvou, mediante o seu Espírito, foi derramado em nossos corações. Então nós temos tudo o que precisamos, sim. Nós não temos nem que ir longe. Sabe, lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 11, depois Paulo vai citar isso novamente, mas eu quero ler da onde Paulo tirou. Deuteronômio 30, 11 fala assim: porque este mandamento que hoje lhes ordeno, não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês, não está no céu, para que tenham que dizer: quem subirá até o céu por nós, para nos trazer um mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos? Nem está do outro lado do mar, para que tenham de dizer: quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer um mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos? Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca, no seu coração, para que vocês a cumpram. Daí Paulo em Romanos 10:8 fala: porém o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Irmãos, nós não precisamos correr atrás de nenhuma novidade para a frutificação. Nós não temos que ir atrás de algo, sabe, inédito. Nós não temos que ir atrás de resolver um enigma para o tempo de frutificar. Nós estamos com o que é necessário próximos de nós, bem junto a nós. Como eles dizem, está na boca, está no coração. Nós temos a palavra da vida, a mesma que te salvou, é a mesma palavra da vida que vai salvar uma outra pessoa que você vai investir a sua vida. A mesma palavra da vida que encheu o teu coração por meio do Espírito, é a mesma palavra que vai fluir pela sua boca para encher a vida de outra pessoa. Na hora que você cooperar com Deus na criação, na gestação, no novo nascimento de outras pessoas. Sabe,
Leonard Ravenhill diz o seguinte: muitos oram para serem abençoados e poucos oram para serem quebrantados. Nós precisamos talvez começar a orar mais por quebrantamento, menos por bênçãos. Por quê? Porque se nós não reconhecermos que o nosso coração está vazio, está pela metade, por isso não temos frutificado há algum tempo, nós vamos continuar na mesma. Então talvez é tempo de trocar um pouco a oração. Se há corações vazios aqui, é hora de pedirmos para sermos cheios. Coloque-se de pé no seu lugar. Quero pedir para os irmãos da música virem aqui. Queria ter uns minutos que nos restam, apenas para que você pudesse colocar e apresentar o seu coração diante do Senhor. E eu queria que talvez você entendesse a canção de uma maneira diferente. Pense, eu não estou pedindo para ser cheio apenas por uma experiência de bem-estar, apenas por uma experiência de sentir algo, mas eu estou pedindo para ser cheio com um propósito. Ser cheio com propósito é diferente. Para manter o coração cheio é para um propósito que tem que durar dias, meses, anos. É o combustível que vai te alimentar por anos, talvez. Então é mais além do que uma experiência agora, nesse momento, que você orar em outras línguas, cair no espírito, se arrepiar, sentir alguma coisa, um relâmpago te acertar aí. Mais do que isso, você queria ouvir os anjos, eu sei, mas não é sobre isso que eu estou dizendo. É sobre ter um coração cheio da mesma palavra de vida que te salvou mais uma vez, para você entrar no tempo de frutificação já essa semana, abrir tua boca e ter algo de Deus para falar para alguém, algo que é a palavra da vida eterna. Então eu quero que você nesse instante feche seus olhos. Você já conhece essa canção, você vai se apresentar dizendo: Deus, eu estou aqui. Como eu disse, se há algum coração vazio, algum coração que pode reconhecer que está vazio nessa tarde, peça: Senhor, me enche para frutificar sobrenaturalmente nesse tempo. Me enche, Senhor, me enche, Deus. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo, eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, 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 enche
louvamos, Senhor. Louvamos porque sabemos que o Teu Espírito está derramado em nós e nós podemos clamar a Ti por mais da Tua vida, Senhor Deus, transbordante, mais de vida transbordante, Senhor Deus, que flua, que realmente flua, Senhor Deus, no nosso interior, rios de águas vivas. Que o nosso coração seja cheio por Ti, seja cheio da Tua palavra, cheio, Senhor Deus, da Tua presença, cheio, Senhor Deus, da Tua mensagem, Senhor Deus, para que seja um tempo sobrenatural de frutificação para a nossa igreja, para cada um de nós, Senhor. Assim nós entregamos nossas vidas a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor.